Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando aqui nossas aulas sobre isomeria. Na aula passada a gente viu o conceito geral de isomeria e agora a gente vai ver os três tipos principais de isomeria constitucional estática, certo? São três tipos bem simples de isomeria. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curta e compartilha essa aula. Na aula passada a gente viu que para que dois compostos eles sejam considerados isômeros, eles precisam compartilhar a mesma fórmula molecular, certo? Então a gente agora vai ver três tipos de isômeros, três tipos de isomeria. O primeiro tipo de isomeria que a gente vai ver é a isomeria funcional. Quando é que a gente vai ter isômeros funcionais ou isômeros de função? Primeira coisa, eles vão ter que ter, né, como sempre, eles vão ter que ter a mesma fórmula molecular, só que eles vão ter que pertencer a funções orgânicas diferentes, né, vão ter que pertencer a grupos funcionais diferentes. E isso a gente consegue observar tanto na cadeia, como a gente consegue observar também no nome, na nomenclatura desse composto. A gente pode observar aqui, ó, aqui eu tenho um éter, e aqui a gente tem um álcool. Então, o primeiro requisito já foi cumprido. Eles pertencem a funções distintas, né? Pelo nome, eu também sei que as funções elas são diferentes, né? Aqui eu tenho um metoximetano e aqui eu tenho etanol, né? A gente lembra lá das terminações das regras de nomenclatura dos compostos. Mesma fórmula molecular, então a gente vai fazer. Vamos lá. Aqui eu tenho 2 carbonos, então eu tenho C2, eu tenho hidrogênio 6 e eu tenho um oxigênio. Aqui eu tenho também 2 carbonos, eu tenho também 6 hidrogênios, ó, 3, 5, 6 e um oxigênio. Então, pertencem a funções diferentes, mas têm a mesma fórmula molecular, são isômeros de função. Esse tipo aqui de isomeria que acontece entre éter e álcool é muito comum de acontecer. Outro tipo comum é entre ésteres e ácidos carboxílicos, que é o que acontece nesse segundo exemplo. Olha só, aqui eu tenho um metanoato de metila e aqui eu tenho um ácido etanóico. Funções, né, obviamente diferentes, e aí a gente vai fazer também a fórmula molecular. Se a fórmula for igual, eles também vão ser isômeros de função. Então aqui, ó, eu tenho 2 carbonos, então eu tenho C2, hidrogênio, eu tenho aqui, ó, 3 mais 1, 4, e eu tenho oxigênio 1 e 2, então O2, C2H4O2. No ácido etanóico, eu tenho 2 carbonos também, C2, H, 3 mais 1, 4, oxigênio 2 também, né? Tem um aqui, tem outro aqui. Então, do mesmo jeito, mesma fórmula molecular, porém pertencem a funções diferentes. Então, isomeria de função ou isomeria funcional. Outro tipo de isomeria é a isomeria esqueletal, ou também chamada de isomeria de cadeia. Aqui na isomeria esqueletal, a gente tem que ter, claro, né, a mesma fórmula molecular sempre, e também vai ter que ter o mesmo grupo funcional, né? Porque se o grupo funcional ele for diferente, não é isomeria esqueletal, é a outra isomeria, a isomeria de função. Porém, a diferença aqui vai ser o tipo de cadeia. Como assim? Eu posso ter compostos cadeia simples e cadeia ramificada. Eu posso ter cadeia homogênea ou heterogênea. Eu posso ter cadeia aberta com cadeia fechada. Mas sempre os compostos precisam pertencer ao mesmo grupo funcional. Aqui nesse primeiro exemplo, a gente tem 2 hidrocarbonetos. Eu tenho aqui um metilpropano e aqui eu tenho um butano.
O que a gente observa? São dois hidrocarbonetos, pertencem à mesma função, só que aqui eu tenho uma cadeia normal e aqui eu tenho uma cadeia com uma ramificação. Nessa cadeia, eu só tenho carbonos primários e secundários. Aqui eu tenho carbonos primários e eu tenho esse carbono terciário aqui no meio, certo? Como é que eu sei que existe isomeria aqui? Olha só. No primeiro, eu observo que eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, eu tenho C4. E eu tenho H, 3, 6, 9, 10. No segundo exemplo, que é o butano, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 carbonos também, C4. Hidrogênio, 3, 5, 7, 10. Então, olha só, pertencem à mesma função. A gente olha também a terminação aqui do nome, ó. Eu sei que a cadeia ela é diferente, até pelo nome dá pra saber, porque aqui eu tenho um metil. Então, eu sei que o metil ele é uma ramificação. Essa cadeia tem ramificação, essa não tem. É uma cadeia simples, uma cadeia normal, certo? E mesma fórmula molecular. No outro exemplo, aí a gente tem a amina, 2 aminas. Olha só. Aqui eu tenho uma cadeia heterogênea, porque eu tenho o nitrogênio aqui, ele aparece como se ele fosse um heteroátomo. Nessa outra aqui, não. Nessa cadeia ela é homogênea, porque o nitrogênio aqui, ele não está entre carbonos. Mesma função, pela terminação do nome eu sei. E a gente vai ver agora se a fórmula molecular também é a mesma. Então, vamos aqui. Aqui eu tenho, ó, 2 carbonos. Eu tenho aqui, ó, 3, 6, mais um aqui, 7 hidrogênios, H7 e N. No segundo, eu tenho C2, H3, mais 2, 5, mais 2, 7. E só um nitrogênio. Então, olha só, mesma fórmula molecular. Para esse vídeo não ficar muito comprido, a gente vai ver a outra na próxima aula. Beijo pra vocês, até lá!